Fala pessoal, beleza? Fernando Vale aqui de volta com o curso de auxiliar administrativo da Escola Web FBV Cursos. Vamos dar início agora à aula de número 3. A empresa e seus recursos. Quanto mais recursos as empresas tiverem ao seu alcance, tanto melhor o seu funcionamento e, consequentemente, melhores serão os seus resultados. Existem vários recursos organizacionais, porém os recursos mais importantes são os seguintes. Recursos materiais são os recursos físicos de uma organização, tais como prédio, edifício, instalações, máquinas, ferramentas, equipamentos, matérias-primas, etc. Então, quanto mais recurso a empresa tiver, melhor será o seu desempenho, melhor será seu trabalho, seu produto, seu serviço, né? Então, aí a gente tem o recurso material, não são os recursos físicos, tais como prédio, as matérias-primas, equipamentos, ferramentas, máquinas, né? Até um lápis, uma impressora, computador, né? Esses são os recursos materiais. Recursos financeiros engloba todos os recursos monetários, como capital, dinheiro em caixa ou em bancos, créditos, investimentos, financiamentos, contas a receber, etc. Um recurso também muito importante é o recurso financeiro, né? Que sem dinheiro a empresa não consegue ir para frente, ela vai à falência, né? E o recurso financeiro não é só o dinheiro, não é só o dinheiro que tem em caixa, e sim tudo, os créditos, investimento, financiamento, as contas que ainda tem que receber, né? Ele pode também pegar empréstimos com debêntures, empréstimos nos bancos também, tudo isso são os recursos financeiros que ela tem disponível. E agora vamos falar por recursos humanos. São todas as formas de atividade humana, seja ela mental, conceitual, social, manual, braçal ou verbal. Tais recursos operam e dinamizam os demais recursos empresariais. Então, o que eu creio que é o mais importante de todos, né? Sem sem dinheiro a empresa não vai para frente, mas também sem pessoas não consegue gerar o dinheiro, né? Então, o mais importante aí são os recursos humanos. Desde você tem uma transportadora que precisa de auxiliar de carga e descarga ali, que é um serviço mais braçal, ou se você tem uma empresa de prestação de serviço, uma escola que você precisa de professor, que é um serviço mais verbal, né? Então, o recurso humano aí, humanos, no meu ponto, é um dos recursos principais aí, se não o principal. Recursos mercadológicos são os recursos comerciais que a empresa utiliza para colocar seus produtos ou serviços no mercado. São as vendas, a promoção, a propaganda, os canais de distribuição, pesquisa de mercado, definição de preços. Então, esses aí são os recursos mercadológicos, né? É tudo que é feito para a venda, para a distribuição, para a entrega do produto, o preço, né? É mais ligado aí no produto e em vendas. Recursos administrativos são os recursos gerenciais que as empresas possuem, tais como a direção e a supervisão, utilizados para planejar, organizar, dirigir e controlar suas atividades. Então, os recursos administrativos são os recursos que ajudam a gerenciar aí a empresa, né? Ajuda na direção, supervisão, então são relatórios, manuais de instrução de como você deve trabalhar, como o funcionário tem que fazer aquela função, né? Então, esses são os recursos administrativos. Objetivos da administração. A eficiência está ligada aos meios, ou seja, aos processos, métodos, regras e regulamentos, sobre como as coisas devem ser feitas na empresa, visando sempre otimizar a utilização dos recursos da empresa. A eficiência refere-se aos fins, ou seja, os objetivos e resultados a serem alcançados pela empresa. Então, a eficiência, né, refere-se ao fim, ao objetivo que se deu ali, se foi eficiente. Se a empresa teve um objetivo de produzir 2.000 peças no mês e produziu 2.000, 2.100, então ela foi eficaz. Mas se ela produziu R$ 1.800, ela não foi eficaz, né? Outro método para medir também é em vendas, né? Vamos lá, a gente esperava que esse mês vendesse 500 mil de produto e vendeu 400 mil, então a empresa não foi eficaz.
Sendo assim, a tarefa da administração incide em interpretar os objetivos propostos pela empresa, estabelecer as formas de alcançá-los da melhor maneira possível. Então, sim, a administração ela tem que interpretar esses objetivos e criar formas para alcançar eles das melhor forma possível, melhor eficaz, né? Para tornar o mais eficaz possível a empresa, né? Então isso faz parte da administração. Precisa melhorar a equipe de venda, fazer um treinamento para a equipe de venda, a equipe de produção, teve um gargalo ali na compra de matéria-prima, então vamos ver onde que foi que precisa ser melhorado, onde foi que errou, né? Então essa é a parte da administração aí, que é utilizar de formas para alcançar a melhor objetivo possível. Os objetivos da administração é proporcionar eficiência e eficácia às empresas, né? Então tá aí, o objetivo da administração, nessa frase aí resume tudo. O objetivo da administração é proporcionar eficiência e eficácia às empresas. Tipos de organizações. Organizações não lucrativas são aquelas em que os objetivos são de natureza social, isto é, prestação de serviço, segurança, entre outros. Tais organização não visa o lucro, mas contabilizam seus resultados sob o ponto de vista social. Em geral, elas sobrevivem de doações ou de verbas governamentais. Exército, Força Aérea, Polícias Federais, Estaduais, Municipais, igrejas, ONGs, que são as organizações não governamentais, né? Instituições beneficentes, fundações, etc. Né? Então, essas aí são organizações não lucrativas, que não visam o lucro, né? É mais sentido social. Não quer dizer que quem trabalha lá não vai ganhar nada, né? Sim, então eles recebem para trabalhar lá, só que o objetivo daquela organização não é obter lucro, né? E sim mais uma natureza social. Organizações lucrativas são aquelas que foram criadas para gerar bens ou serviços, vendendo-os para a sociedade, com a margem de lucro que viabiliza o investimento de capital, ou seja, que cubra com sobra os custos de produção da organização. Juridicamente, as organizações lucrativas possuem basicamente duas formas de constituições: sociedade anônimas, as SAs, né, e as sociedades por cotas limitadas. Então, organizações lucrativas, ele já fala, né, são aquelas que vendem produtos e serviços com o objetivo de obter lucro, né? Então, a maioria das organizações, das empresas limitadas, SAs, né, que possuem cotas, ou seja, um sócio, 2 sócios, 3 sócios, a sociedade anônima são vendidas em bolsa, onde milhares de pessoas aí podem ter um percentual, uma cota da empresa, né? E todas elas visam o lucro. As SAs possuem o capital dividido em ações, negociado em bolsa de valores, e a responsabilidade do sócio ou acionista será limitada às ações que possuem. Tais organizações devem ter suas cotas ou balanços de resultados de sua administração obrigatoriamente divulgados nos principais veículos de comunicação, tais como jornais, né? Então, as SAs, como eu falei, né, as cotas delas são negociadas na bolsa de valores, e os sócios majoritários eles têm o direito ali os acionistas majoritários eles têm direito ali de administrar a empresa, de organizar, né? Como eles são os maiores acionistas, eles têm o direito de contratar alguém para administrar aquela empresa, tudo. Então, se ela não tem um dono específico, são vários donos, só que os majoritários que têm a responsabilidade sobre aquela empresa, né? Os que têm a maior quantidade de ações. A maioria das empresas, quando elas entram na Bolsa de Valores, elas costumam ser uma empresa que tinha algum dono, né? E ela cresceu bastante, então ela abriu o capital dela para outras pessoas. Mas o principal dono ele não costuma vender mais que 50% das ações. Ele fica com 50% mais 1% das ações para ele ainda ter o controle da empresa. Porque se ele pôr mais 50% em uma pessoa e comprar 70% daquela empresa, ela pode ter o controle das ações, dependendo do tipo da ação. Se for uma ação que dá direito a voto, dá direito à administração, né? Isso é um assunto mais para mercado financeiro, mas espero que tenha compreendido aí.
As limitadas não são obrigadas a divulgar suas contas ou o resultado de sua gestão, embora devam elaborar balanços e demonstrações de resultados anualmente, conforme previsto em lei. Deve-se lembrar que a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas físicas dos proprietários. A organização possui direitos e obrigações e tudo que for praticado em seu nome é a organização que responde perante a lei. Porém, sob o ponto de vista jurídico, os efeitos de certos atos da organização podem ser estendidos aos bens particulares dos sócios e acionistas, né? Então, sim, as empresas limitadas elas não são obrigadas a divulgar seus balanços, seus resultados financeiros, né? E as pessoas jurídicas não se confundem com a física, né? Tipo, você é dono de uma empresa, não é a mesma coisa. A empresa é uma pessoa, tanto que fala pessoa jurídica, e você é outra pessoa. Só que tem no ponto de vista jurídico, tem alguns efeitos que caem sobre o dono do sócio acionista. Tipo, se ele contrair uma dívida com o banco, um contrato do banco, provavelmente vai estar os bens pessoais dele ali. Então, se ele não pagar, às vezes ele pode perder até os bens pessoais. Tá ok? Bem, essa foi mais uma aula do curso de auxiliar administrativo. Até a próxima aula.